adolescentes que usaram aos 4 anos de idade. Álcool aos 5 anos de idade. Anorexígenos, essas drogas ansiolíticas, essas drogas para emagrecimento, 8 anos de idade. Aqui eu faço uma ressalva da possibilidade, talvez, de um diagnóstico preciso, correto, e de uma necessidade de uso. Os calmantes, que foi a leitura que os adolescentes fizeram, que são essas drogas ansiolíticas, hipnóticas, 7 anos de idade, a idade mínima de uso. Maconha, 7 anos de idade. Cocaína, qualquer tipo de apresentação, 10 anos de idade. E tivemos inclusive relatos do uso de êxtase, uma droga sintética, né? Uma apresentação de droga sintética, 9 anos de idade. Essas são as idades mínimas que a gente percebeu. Óbvio que existe uma média nesse sentido, um mínimo e um máximo, só que o máximo, obviamente, que está estabelecido dentro da faixa etária como teto, 16, 17 anos. Mas isso nos preocupa, porque nós estamos falando não exclusivamente de adolescentes da rede privada, nem exclusivamente de adolescentes ou crianças, dependendo da idade, da rede pública, estadual, municipal. Nós estamos falando dos adolescentes, das crianças, do município de Lajeado. Nós estamos falando de todos os adolescentes, nós estamos falando de todas as crianças. Portanto, esta não é uma preocupação que recai simplesmente sobre uma Secretaria Municipal de Educação, ou sob uma Secretaria Estadual de Educação, ou de modo isolado, sob a direção de uma escola privada em específico daquele ou daquele outro bairro, mas sim de toda a sociedade. Então existem hábitos que são compartilhados entre todas as classes sociais. Por exemplo, nós observamos que existem relatos de pais, daí em outro momento da pesquisa, né? De que pais que inclusive colocavam a chupeta da criança na espuma da cerveja. Essa atitude, ela pode ser entendida como uma atitude ignorante, uma atitude grosseira, e essa ignorância ela pode ser traduzida de diversas formas. A leitura que o observador faz pode ser tanto de que esse pai é um criminoso, assim como pode ser esse pai precisa de educação. Então, as ações que podem fazer com que esses números mudem são justamente ações coletivas, algumas obviamente pontuais para determinados grupos, mas que transformem essas condutas. Esse aspecto cultural que nós temos de fazer uso de substâncias externas a nós, colocando para dentro de nós, para que a gente tenha modificação do nosso pensamento, elas estão, na grande maioria das vezes, relacionadas com algum sofrimento e, portanto, relacionadas com questões culturais ou da própria natureza humana durante o seu desenvolvimento. Estamos conversando com o professor Luiz César de Castro, professor de farmácia na Univades. Nosso programa está quase no final. Você, professor, aponta, fala de duas palavras, que é sofrimento e costumes culturais. Muita busca por algum tipo de droga está ligada a algum sofrimento, provavelmente. Quer dizer, ao falarmos em uso de drogas, deveríamos falar sobre os nossos sofrimentos, podemos dizer. Você concorda com isso? E, em segundo lugar, existem hábitos que talvez digam que são aceitos culturalmente, mas que nós precisamos rever, questionar. É verdade isso? Exatamente. É isso que eu tentei dizer. Muito bem traduzido. O primeiro aspecto, ele diz respeito, então, à racionalidade de uso, que representa o quê? Um sofrimento existente. Vamos pensar em medicamentos. Um sofrimento existente, um diagnóstico preciso, correto e o estabelecimento de uma prescrição e, consequentemente, adotar o uso. Tem que trazer benefício. Se não trouxer benefício, ou se por desventura a problemática instalada vai ser maior do que o benefício,
não se justifica. Segundo aspecto sobre esse mesmo conceito. Existem alternativas para grande parte dos problemas que não são medicamentosas. E aí um sistema ele precisa ser organizado suficientemente para acolher este usuário do serviço, de modo que ele seja tratado da melhor forma possível para trabalhar sobre esse sofrimento. Porque os sofrimentos são diversos. Eles são decorrentes de uma sociedade que anda como anda a nossa. Onde nós temos problemáticas de cuidado com os menores, cuidado com os maiores e cuidado com os intermediários, vamos dizer assim, né? do adulto jovem, em qualquer faixa etária. Existe falta de cuidado. Sim. Existem sofrimentos orgânicos que os medicamentos estão aí para ajudar. Sim. Mas existem muitos desses sofrimentos que acabam apresentando uma possibilidade de tangência ao uso de drogas que não são medicamentosas, e sim algumas lícitas, como o álcool, e outras ilícitas. Então, uma conduta, nós precisamos postergar a iniciação ao uso. Postergar a iniciação ao uso de qualquer substância, de modo que nós tenhamos um adulto que saiba os perigos do uso e possa tomar a sua decisão. E o segundo aspecto diz respeito à nossa cultura. Sim, nós culturalmente, como eu já havia dito, nós temos o hábito de trazer para dentro de nós substâncias para que a gente possa contornar os problemas que nós temos. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Nós temos pequenos sofrimentos que nos remetem a rotinas diárias, rotinas semanais, que nos levam também ao uso de substâncias. E aí a falta de cuidado de uns com os outros. Muito bem, muito obrigado, professor Luiz, certamente nos ajudando com dados, mas também ampliarmos esse leque de conversação para falarmos não só de drogas, mas da nossa vida, da sociedade, dos nossos sofrimentos como pessoas. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, parabéns também pelo seu trabalho, pelo trabalho do Comem, aliás, ressaltando aqui também a importância de trabalhos voluntários que pessoas fazem na nossa sociedade, em comissões, conselhos, enfim, tantos grupos aí na sociedade. Obrigado pela sua presença, esperamos contar com você numa próxima ocasião. Muito obrigado, estamos à disposição.
amigos, convido para alguns instantes de conversa, de reflexão. Há poucas semanas atrás comemoramos o Natal, a festa cristã do nascimento de Jesus Cristo em Belém, pequena cidade da Judéia. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, nos é falado de duas características marcantes desse Jesus que o evangelista chama de o Verbo, a Palavra de Deus encarnada. Dessas duas qualidades características, que são a verdade e o amor, eu gostaria de trazer algumas sugestões de como nós podemos amar melhor. Algum tempo atrás recebi de um amigo uma lista contendo 10 formas de amor. Os 10 pontos baseados em textos bíblicos me chamaram a atenção. Quero compartilhar conosco nesse momento. O primeiro deles, uma das formas de amar, de acordo com esta lista interessante, é escutar o outro sem interromper. É isso mesmo. Uma forma de amar é escutar o outro sem interromper. Você talvez ache estranho, diferente, ou talvez você esteja concordando comigo. Escutar alguém sem interromper significa que eu estou dando muito valor, estou respeitando essa pessoa, estou de fato amando ela. E talvez isso hoje soe até estranho para alguns, mas quem sabe é uma forma de amar muito necessária em nossa época atual. Muitas pessoas falam e têm dificuldades em ouvir, especialmente ouvir sem nos defendermos, sem interrompermos, sem explicarmos, simplesmente ouvir o outro porque gostamos, amamos essa pessoa e queremos conhecê-la, compreendê-la. Em segundo lugar, uma outra forma de amar é conversar sem acusar. Você já percebeu como é fácil numa conversa, especialmente quando é uma conversa talvez sobre um assunto mais pessoal, como é fácil acusarmos um ao outro? Facilmente nós procuramos alguma explicação, algum culpado e acabamos acusando ou aquela pessoa ou alguma outra pessoa, algum grupo, alguma entidade, acusando, dando a essa pessoa a culpa por aquilo que achamos que está errado ou não está bem. Será que podemos amar uns aos outros conversando sem nos acusarmos? Também, uma outra sugestão de amor é algo muito prático, como responder a alguém sem entrarmos numa discussão, sem entrarmos num combate. Em dias de muito estresse, em dias de muita pressão, em dias onde as pessoas não têm tempo para ouvirem com calma, facilmente também nós respondemos uns aos outros de uma forma agressiva, respondemos entrando num combate, quase que numa guerra verbal. Amar pode ser responder a alguma outra pessoa com calma, com serenidade, responder com amor, sem combater, sem agredir. Também podemos exercitar o amor de outras formas, como por exemplo, aceitarmos uma situação sem reclamarmos. Reclamar parece que é tão normal, parece que faz parte da vida das pessoas e que todo mundo faz ou deveria fazer. Nós podemos crescer no exercício do amor, exercitando
um diálogo, uma conversa, uma vida com menos reclamação. Reclamar menos nos ajudaria a vivermos mais satisfeitos, mais integrados, mais colaboradores. Amar pode ser